Olá, meus irmãos e amigos. Seja bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala. A paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que iniciamos hoje a nossa série sobre Cristologia, o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Por que estudar Cristologia? Porque a salvação depende de quem Cristo é. Porque heresias sempre atacaram a identidade de Jesus. Porque a igreja precisa conhecer profundamente o seu Senhor. E qual a importância doutrinária? É mostrar que, se Cristo não for plenamente Deus, não pode salvar. Se não for plenamente homem, não pode representar a humanidade. No vídeo anterior, nós refletimos sobre a pergunta: que Jesus você está seguindo? E ao final daquele estudo, eu assumi um compromisso com vocês de aprofundar essa reflexão por meio de uma série sobre Cristologia, a doutrina bíblica da pessoa e da obra de Cristo. Porque não basta falar sobre Jesus, é necessário conhecê-lo conforme as Escrituras. Se queremos uma fé firme, precisamos de fundamentos sólidos. E o fundamento do cristianismo é Cristo. Hoje, iniciamos essa jornada com a série Cristologia, apresentando o primeiro episódio com o tema Quem é Jesus? Se eu perguntasse agora, quem é Jesus? Talvez você responda rapidamente. Mas você percebeu que a resposta a essa pergunta define não apenas sua teologia, mas sua eternidade. Jesus não perguntou aos discípulos sobre política, não perguntou sobre economia. Ele perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Agora, abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Vamos ler um texto do versículo 13 ao versículo 17. Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 17, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Nós vamos
dar uma explicação sobre esse contexto. Primeiro que Jesus estava em Cesareia de Filipe. Era um ambiente plural e religioso, onde se tinha muitas opiniões circulando. E é mencionado João Batista, Elias, um dos profetas. Vamos fazer um destaque aqui. Mas Jesus torna a pergunta pessoal. E vós? Cristologia começa quando a pergunta deixa de ser pública e se torna pessoal. Vamos entender a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. É uma afirmação de natureza divina. Hoje, também existem muitas versões de Jesus. Um Jesus da autoajuda, um Jesus político, um Jesus apenas amor sem justiça, um Jesus reduzido a exemplo moral, um Cristo distorcido produz uma fé distorcida. Não basta dizer que crê em Jesus. É preciso saber qual Jesus. Agora entramos nas declarações do próprio Cristo. Jesus afirma ser eterno, quando diz em João, capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Há uma explicação teológica, porque aqui nós podemos fazer uma conexão com Êxodo 3, especialmente o verso 6. E dentro do contexto nós podemos ver a reação dos judeus, a reivindicação de eternidade. Jesus, ele aceita a adoração, conforme encontramos o texto em João capítulo 20, versículo 28, quando Tomé declara, Senhor meu e Deus meu. Jesus não corrige Tomé. Se ele não fosse Deus, aceitar a adoração seria blasfêmia. Jesus perdoa pecados. Por isso que os escribas ficaram inquietos com esta afirmação. Os escribas disseram, quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certos na teologia, porém erraram ao rejeitar Cristo. Jesus declara a sua autoridade universal em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando ele disse, toda autoridade me foi dada. Isso não é linguagem de profeta, é uma linguagem de soberania. Jesus não deixou margem para ser apenas um mestre moral ou um líder religioso. Ele fez afirmações sobre si mesmo que exigem uma decisão. Ele declarou existir antes de Abraão, perdoou pecados, aceitou a adoração, reivindicou a autoridade universal. Diante disso, só existem duas possibilidades coerentes. Ou ele é verdadeiramente Deus,
como afirmou ser, ou não pode ser considerado apenas um bom mestre, porque um bom mestre não engana sobre sua própria identidade. Não basta estudar cristologia. Não basta saber conceitos. A pergunta é: você conhece o Cristo das Escrituras? Ou você conhece o Cristo na tradição, o Cristo em emoção, o Cristo da cultura? A diferença entre salvação verdadeira e religiosidade começa na resposta correta sobre Cristo. Retomamos em Mateus 16, quando Jesus perguntou: o que as pessoas dizem? Depois ele perguntou: e vós? Se Jesus é apenas mestre, você o admira. Se ele é Deus encarnado, você se rende. Nos próximos episódios, vamos aprofundar cada aspecto da pessoa e da obra de Cristo. Porque não seguimos uma ideia, seguimos uma pessoa. E você? Quem diz que ele é? Nos próximos estudos, nós vamos aprofundar essa resposta. Porque não basta afirmar que Jesus é o Cristo. Precisamos compreender o que isso significa. Ele é apenas um enviado? Um profeta extraordinário? Ou é verdadeiramente Deus revelado? No próximo episódio, vamos examinar nas Escrituras se Jesus é realmente Deus. E por que essa verdade é essencial para a nossa fé. Seguimos nessa jornada. Conhecer Cristo não é apenas um exercício intelectual, é um ato de adoração. Convido você a orar comigo neste momento tão sublime. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque em tua infinita graça revelaste ao mundo o teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, nós reconhecemos que Jesus não é apenas um personagem da história, não é apenas um mestre moral ou um profeta admirável. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, nós declaramos que Tu és plenamente Deus e plenamente homem. Tu és eterno, glorioso, soberano, e ao mesmo tempo Tu fizeste servo, humilde, obediente até a morte, e morte de cruz. Perdoa-nos quando te reduzimos aos nossos próprios conceitos. Perdoa-nos quando não te conhecemos como deveríamos conhecer. Abre o nosso entendimento, Senhor, que ao longo desta série possamos contemplar a Tua glória com olhos espirituais
iluminados. Que cada pessoa que assistiu a esta mensagem não apenas compreenda intelectualmente quem tu és, mas experimente o encontro real contigo. Fortalece a fé dos que creem. Revela-te aos que ainda têm dúvidas. Consolida a igreja na verdade do Evangelho. E que ao final desta jornada possamos dizer com convicção: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em teu santo e poderoso nome, Jesus, nós oramos. Amém. Nos veremos no próximo episódio, na continuação desta série. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.